Salmo 59, irmãos, no versículo de número 16 e 17, diz assim a palavra: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Nós precisamos treinar, irmãos, nossos lábios. Nós precisamos treinar a nossa boca, irmãos. Mesmo em tempo de luta, tribulação, perseguição, sofrimento, louvar, cantar e adorar ao Senhor. Lembra do dia quando eu falei com os irmãos? Mesmo que a gente chegue aqui, irmãos, e entre por aquele portão e por esta porta com a vontade de morrer, que a gente não queria nem vir, de triste, de chateado, de sofrendo e de dor. Mas quando a gente entra por aquela porta e vem aqui para cultuar e adorar o Senhor, o nosso Deus continua o mesmo. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso. Para Ele não faz diferença nenhuma o seu sofrimento, a sua luta. Não tem nada a ver. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, e Ele é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. E o que Ele requer de nós é louvor e adoração. O Salmo 59, irmão, o salmista nos apresenta aqui, se você ler depois com calma, você vai ver. O Salmo, ele é cheio de lamento, de oração e lamento. É só você ler depois o Salmo todo, você vai ver isso, é oração e queixa. Oração e queixa. Em algum momento ele expressa a sua confiança no versículo de número 8. E depois de novo, oração e queixa. Ele está sendo perseguido, estão querendo matá-lo, a sua casa e a sua família foi cercada. Saul queria matar Davi e cercou sua casa. E ele só foi salvo porque Mical, lembra de Mical, sua esposa, filha de Saul, filha do seu maior inimigo? É interessante, né, irmãos? Deus é tão tremendo. É só você ver na Bíblia. Deus às vezes usa quem você menos espera. E na maioria das vezes na Bíblia, Deus usa o inimigo para te salvar. E foi assim com Davi. Primeiro foi Jonathan, que era filho de Saul, e agora Mical, que ajudou Davi a fugir, porque Saul queria prendê-lo e matá-lo, sendo perseguido, injustamente. Ele chega a clamar: Senhor, o que foi que eu fiz? Porque às vezes poderia ter tido um motivo, algum pecado, alguma coisa, mas neste momento não havia nada. E ele queixa, e ele lamenta, e ele ora. Mas o texto diz: porém, versículo 16 que nós lemos, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Nosso Deus, irmãos, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. É o Deus que caminha conosco, irmãos. Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ainda que pareça, porque tem hora que parece, não parece? Misericórdia, irmão. Quantas vezes a gente se sente sozinho? Estou só. E às vezes só mesmo, porque às vezes você olha assim, não confio em ninguém. O salmista às vezes disse isso, né? Todo homem é mentiroso, lembram disso? Ele quis dizer o quê? Todo homem é falho. Eu posso colocar confiança, mas ele pode me desapontar, me decepcionar. Muitas vezes estamos vivendo assim, e o salmista aqui estava. Mas mesmo passando por isso tudo, ele diz: cantarei a tua força, louvarei ao Senhor. O Senhor é minha força. Cantamos aqui, né? Minha força, minha luz. É o Deus que clareia as coisas para a gente, irmãos. Às vezes pode ser até que nem resolva o problema imediatamente, mas Ele mostra, Ele clareia, Ele nos dá o norte, nos conduz, irmãos, nos livra do pior. Mas como já dissemos e cantamos, e foi falado bastante aqui hoje, eu acho que a semana, a palavra é essa, né, irmãos? Quem me ouviu a semana toda, o pastor só está falando isso, né? O sofrimento, que faz parte da nossa vida. Mas Deus conosco em todo o tempo. A gente é que às vezes não percebe. E aí Deus piora um pouquinho, para a gente clamar um pouco mais, e aí Ele se revela. E nos ajuda, e caminha conosco. É o nosso Deus. Por isso somos convidados, irmãos, treinar a nossa boca.
praguejar, falar mal, murmurar, criticar, a gente faz isso fácil. Não é, irmãos? A gente julga, condena, critica, fala mal. A gente faz isso fácil, irmãos. Agora a gente precisa treinar a boca a louvar, glorificar, cantar ao Senhor, ser grato por tudo. Cantamos aqui, né? Gratidão, irmãos, a vida passa tão rápido, irmãos, tão rápido. E a gente fica cheio de mimimi, como o Neto mesmo disse aqui. Ficamos cheios de coisinha, qualquer probleminha. Ficamos chateados, ficamos tristes. É claro, nós somos humanos. O salmista muitas vezes orou assim: Senhor, sou homem. Tem um limite, é lógico, a gente tem limite. Mas a gente precisa lembrar quem é o nosso Deus, irmãos, que está conosco em todo o tempo. Então a gente precisa treinar nossa boca, treinar os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração, a louvar ao Senhor, cantar, engrandecer, reconhecer Deus, irmãos, na nossa vida, apesar de nós. A gente não merece não, irmão. Você acha que você merece alguma coisa? Não merece nada. Mas Jesus te amou, morreu por você, deu a vida por você, Ele te comprou, por amor. Aprove a Deus te chamar, te escolher, apesar de você, pecador que você é. Porque todos nós somos. Nós somos bobo demais, irmãos. Soberbo, arrogante, metido. Somos, achamos que é alguma coisa. Precisamos reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é Deus. E que às vezes o problema, a tribulação, a luta, as provações, é para nos aproximar mais de Deus, para a gente crescer, ficar melhor, mais útil e desfrutarmos mais da glória de Deus. Outro dia falava com alguns irmãos, às vezes a gente, algumas visitas, irmãos que estão sofrendo, e falava assim: meu irmão, o que o irmão está desfrutando da experiência com Deus, homem nenhum vai experimentar. Já viram isso? Às vezes, na hora da maior luta, maior prova, maior sofrimento, é a hora que Deus mais se aproxima e ministra na sua vida. Tem coisas que alguns sofredores aí, que não tem nem como a gente medir, eles têm tido quantas experiências com o Senhor, da gente duvidar. Mas é assim que Deus faz. Porque nós reconhecemos Deus, muitas vezes é nessas horas, que Deus está tão perto. E Ele é poderoso para restaurar, para curar, para transformar. Se Ele quiser. Porque Ele sabe, né, irmãos? Vai que eu curo, Ele some de mim. Então, deixa eu deixar Ele assim. Assim, Ele está sempre dependendo de mim. Se eu deixar Ele melhorzinho um pouco, Ele some de novo. Deixa Ele perto de mim. E estaremos para sempre com o Senhor. Só que aí lá, totalmente restaurados, né, irmãos? Curados. Onde não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais tristeza, não tem mais nada. Nós vamos desfrutar da sua glória. Aqui é apenas um ensaio, irmãos. Por isso que a gente precisa treinar. Treinar a estar louvando, adorando e buscando ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que o Senhor nos reanime a cada dia. E que a gente lembre que Ele é um Deus que está conosco.